Poucas coisas são eternas, mas música boa, independente do gênero, ela consegue essa façanha. E a prova tá aí, mais de 20 anos depois, a gente continua falando deles e morrendo de saudade. Porque se tem uma coisa que eles deixaram, foi uma saudade tão avassaladora quanto a passagem deles por esse mundo, que foi rápida, mas que ficou marcada para sempre. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre o álbum Mamonas Assassinas, o homônimo do Mamonas. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Pois muito bem, o Jukebox de hoje está muito especial. Como sempre, né? Toda vez eu falo que está muito especial, que é o meu álbum favorito, mas realmente é um álbum muito especial, de uma banda muito especial e que nos prova que o legado musical, quando ele é substancial, ele é para sempre. E assim como eles vieram muito rápidos e alcançaram sucesso muito rápido e infelizmente nos deixaram muito rápido, a sua música não. A sua música veio, ficou, porque música boa é assim. Fica velha nunca, eu falo isso sempre. Eu botei até uma blusa que eu amo do Freddie Mercury de brinco para poder combinar com a irreverência dessa banda que é, em sua essência, irreverência pura, mas nem sempre foi assim. O Mamonas, o álbum Mamonas, ele veio numa fase que os meninos não acreditavam mais, porque a banda Mamonas Assassinas, antes de serem Mamonas, eles eram Utopia, lá em 1990. Eles eram Utopia e eles tinham aquela coisa de fazer o rock dos Legião Urbana, Paralamas, Capital. E era um disco sério. Por incrível que pareça, era um disco sério, um disco com teor político, um disco que chegava até a ser triste. E eles investiram nisso, chegaram a gravar, mas não deu muito certo. E aí cada um foi viver sua vida, foi fazer uma outra coisa, já tinham desistido, não venderam nem 200 cópias. E aí, na época também era complicado, porque estava naquela fase de transição do vinil para o cassete, para o CD, não se vendia vinil, não se vendia cassete, não se vendia CD, as pessoas não sabiam qual aparelho de som tem em casa. Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro que na minha casa a gente tinha um grandão assim, que tinha um vinil em cima, aí 2 negócios de CD embaixo e 2 negócios de fita cassete, porque era um momento muito louco para o mercado musical e eles não conseguiram se encaixar. Até que aí depois, 5 anos depois, o Dinho, que é o vocalista, ele estava já de saco cheio e falou: quer saber, vou gravar umas músicas aqui de palhaçada para ver, né? Já que não tá dando certo, eu vou gravar de palhaçada mesmo. E aí a mágica começou a acontecer. O Dinho gravou Mina, que depois se tornou Pelados em Santos, e Robocop Gay. Robocop Gay foi a primeira música que já estava pronta, porque na época do Utopia, eles faziam muito comícios, shows de comícios, e usavam o Robocop Gay como um momento de distração, né? De dar uma risada ali durante os comícios. E ali já foi nascendo a veia cômica do Mamonas, que veio a ser Mamonas depois. Então o que aconteceu? Eles gravaram essas 2 músicas, Robocop Gay e Pelados em Santos, e foram distribuir. O Rick Bonadio, que é o produtor musical, que foi o produtor musical do Mamonas, ele falou que era uma coisa assim que ele ficou encantado, deu só uma mexida, porque eles tinham uma visão meio Reginaldo Rossi para as músicas e tal, e ele falou: bem, vamos aproveitar então o rock da banda, porque é uma coisa a ser muito pontuada, todos eles tocam muito bem, muito. Eu daria destaque para o Bento, que era o guitarrista. O Bento tem uma coisa que a gente chama na música de identidade musical. Identidade musical é quando você pode não ver quem está tocando, mas você tem certeza de quem é. Você sabe quem é que está tocando só pelo som daquela pessoa.
Isso acontece muito lá na faculdade, as pessoas se achando pelo som, porque o som tem identidade. Tenta fazer o teste aí, você sabe quem é o seu músico favorito só de ouvir. E o Bento, ele era assim, a guitarra dele era muito poderosa, muito cheia de identidade, muito expressiva e pesada ao mesmo tempo. O som dele é encorpado, o som dele tem presença e é um som, como é que eu vou dizer, aveludado ao mesmo tempo agressivo, é um som muito expressivo. Então o Rick falou assim, vamos usar isso a nosso favor, vamos misturar o rock com essa veia cômica que vocês estão trazendo aí. Então eles começaram a levar esse demo para as gravadoras. A Sony pegou e jogou no lixo, que falou que era uma porcaria, falou isso aí não vai dar em lugar nenhum, jogou no lixo o CD dos caras, o demo dos caras. E aí até que veio uma pessoa e falou assim, olha, gostei, vamos fechar, mas eu quero mais 10 músicas. E eles não tinham 10 músicas. Mas eles falaram o quê? Não, tem sim, vambora. E aí começaram a criar. E aí também ficou evidente o lado criativo, porque esse álbum, ele é muito bom em vários aspectos. Vamos falar no aspecto criativo aqui. Primeira coisa são as letras. As músicas tem histórias engraçadíssimas, com começo, meio e fim. Pelados e Santos, Vira-Vira. E o outro aspecto é que o teor musical, o teor instrumental, é muito rico. Porque o Bento, como eu já falei, da guitarra, toca muito, mas o Samuel, do baixo, também toca muito. O baterista também, o Sérgio, toca muito. Então, todos eles têm a sua qualidade sonora muito expressiva daquele rock antigo lá do Utopia, e essa qualidade musical deles foi o que possibilitou a abertura e a adaptação a fazer o rock com um jeitinho brasileiro, com elementos brasileiros, elementos cômicos, elementos com referências, sem perder a identidade lá do Mamonas, aquele rock dos anos 90, que, né, não precisamos falar muito, que todo mundo já sabe. Eles não tinham nada, e conseguiram um feito que tem até no documentário Mamonas pra Sempre, que esse álbum ele foi gravado em Los Angeles e eles surtaram, você imagina, eu consigo imaginar, eu fiz a mesma coisa com algumas conquistas musicais que já tive na minha vida, e eu surtei, me emocionei, né? É muito difícil, tem até uma fala do Dinho que ele fala exatamente isso. A gente não era nada, a gente era chamado de vagabundo e de repente a gente aparece na televisão e a gente é artista. É uma coisa que dá aí uma mexida na mente, né? Tem no SBT de música. Que música? Não, tem música, é legal. Pra gente significa muito, porque afinal de contas a gente ficou... Você sabe como é que é, a banda, o músico é muito discriminado. No começo você é um vagabundo, depois que você vira artista, quer dizer, a sua vizinha te trata diferente depois que você aparece na televisão e canta no rádio. Então eles gravaram o álbum em 20 dias. A coisa criativa era muito fácil. Por quê? Porque eles eram muito unidos, muito amigos e se zoavam muito. Então eles tinham essa licença poética para estar sempre explorando o lado criativo. E aí começaram a usar também fantasias nos shows e trouxeram totalmente esse lado irreverente, sem medo e sem preconceitos e sem barreiras. Apesar aí de muitos fecharem a cara, né? Muitos falarem, né? Não, alguns proibiram passar nas rádios, algumas emissoras não quiseram eles, porque imagina, isso 25 anos atrás, imagina se fosse hoje. Hoje, então, eles não teriam espaço, né? A gente vê como o funk, que é uma manifestação cultural, sofre preconceito muitas vezes. Então, com o Mamonas, eu acho que seria a mesma coisa, assim, é uma coisa que se repete na história, sabe? Se a gente for pegar a história do samba,
No início falavam também que samba não era música, não, que isso aí... Sabe? Então, talvez hoje eles encontrassem um pouco de resistência, mas ainda assim, como aconteceu na época, mesmo com toda a resistência, eles conseguiram, pelo seu carisma, atingir não só o público adulto, mas também as crianças. Eles fizeram muito sucesso com as crianças. Eu vi até um doutor da USP falando que eles marcaram uma transição no gênero infantil, que na época era Xuxa, Angélica, aquela coisa perfeita, loiras, olhos azuis, e eles trouxeram esse humor ácido pro ponto infantil, que como característica principal desse álbum seria a fusão, talvez, o sentido de adaptação, você criar sem medo, sem barreiras. Tem um estilo, nosso estilo é o rock, mas a gente pode fazer o que quiser. Eu tô constantemente falando aqui, a música ela é livre, ela é exata, mas ela te dá possibilidades e ela te deixa livre para você ver e misturar e fazer combinação e testar coisas. E foi o que eles fizeram. Nós temos várias combinações. Por exemplo, Vira-Vira, ele começa com aquela coisa portuguesa e de repente vem a guitarra e eles voltam pro rock. Eles costumam fazer sempre assim. Começa no estilo, você fala, isso aqui é assim. Aí no meio joga uma guitarra pesadíssima e bateria pesadíssima, muitos sintetizadores, muita guitarra e fica muito bom. Com a música Lá Vem um Alemão, por exemplo, a gente tem um samba, um pagodão lá dos anos 90, que é aquele pagodão delícia que todo mundo gosta, e de repente vem uma guitarra. Eles sempre fazem isso. É um estilo até, a gente poderia considerar, sabe? Iniciar a estética musical do Mamonas. Inicia com um estilo, você fala, isso aqui é um baião, isso aqui é um samba, isso aqui é um pagode, isso aqui é um brega, a gente tem brega, tem de tudo no CD. No meio eles botam o rock e aí no final fazem a mistura dos dois e que fica perfeito. Com a música Débil Mental, por exemplo, eles experimentaram apenas o puro rock e é heavy metal do início ao fim, pesadão. E você vê a qualidade, é uma música que eles exploraram as suas qualidades musicais como musicistas, como instrumentistas e não deixa nada perder. O Dinho também vai muito bem com a voz. Então é um álbum muito diverso, é um álbum divertido, é um álbum que tem letras boas, que tem músicos bons, que tem diversão, que tem zoeira e que talvez não seria tão compreendido hoje. O álbum vendeu 2 milhões de cópias, ganhou vários prêmios. Imagina o sucesso, as pessoas não sabiam como comprar mídia física naquela época por causa da crise. Mesmo assim, eles conseguiram atingir a marca de 2 milhões de cópias. É um feito, foi um feito, continua sendo feito nos dias de hoje. E falar um pouco desse álbum é também falar da história deles, porque se fundem e praticamente é a mesma coisa. Por exemplo, eles tinham um sonho de tocar no Timozão, que é o ginásio lá da cidade deles, de Guarulhos, e foram muito rejeitados na época lá do Utopia. Falavam, não, aqui não é para qualquer pessoa tocar, aqui não é para bandinha tocar. E depois de todo o sucesso que veio de forma avassaladora na vida deles com o álbum em 95, eles foram lá para tocar de novo. E aí o Dinho chegou e falou, tá vendo só? Um dia falaram que eu nunca ia tocar aqui, um dia falaram que eu nunca ia pisar nesse estádio, nesse ginásio, e aqui tô eu. E é emocionante. Eu, quando vi, eu fiquei emocionada, eu me arrepiei, porque só quem sabe, só quem tem o sonho de viver única e exclusivamente da música sabe como é que é.
É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes. Acreditem em você. Você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Luta pelo seu sonho. Nesse ano, luta por você. E você vai chegar onde você quer. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. A gente vendeu mais de 2 milhões de cópias de discos. A gente hoje é os artistas número 1 do Brasil. É o que mais faz show. É o que mais faz show. É o que mais ganha dinheiro. É o que mais está na mídia. E nós continuamos de Guarulhos. Nós não somos de São Paulo. Nós não somos de nenhum lugar. Nós somos a banda Mamonas Assassinas de Guarulhos. O nome dessa cidade pelo Brasil afora. E nós vamos levar o nome dessa cidade pro exterior também. Porque a gente ainda é daqui. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso na cabeça das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás. Quando as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui. E nós estamos aqui, caralho! O impossível não existe! Tudo é possível quando vocês querem! Acredite em vocês! Vocês têm força! E quando a música começar, todo mundo pulando junto com a gente! Em Guarulhos! Esse álbum também afetou, na época, a forma de comunicação. Até hoje a gente fala Money é good, nós não have, que é uma frase do Mamonas. Todo mundo fala meu chuchuzinho, que também é uma coisa que, se duvidar, tá aí até hoje. Tinham vários bordões chicletes, mas sem perder a qualidade da letra musical. Hoje, às vezes, os artistas investem só no refrão, que é o que pega, e aí botam uma palavra só e às vezes repetem, ou então criam algum efeito sonoro com as palavras e é aquilo ali o refrão. E não era isso que o Mamonas fazia, e esse é o diferencial, sabe? Pelo conteúdo, ainda assim, pela comédia, mas também pelo conteúdo musical muito presente, tanto nas letras, quanto na produção musical, quanto na instrumentalidade, na palhaçada. Eram arestas que se completavam. Era isso. Um álbum muito divertido, um álbum atual, se duvidar, um álbum que fica como um legado, que fica como uma história e contém alma. Você ouve ali e você sabe que contém alma, que contém diversão e que contém a vida de pessoas que viveram a alegria que a música pode oferecer no seu máximo. Fica a alegria, fica a celebração do poder da música, que é avassalador, que realiza sonhos, que nos faz viver coisas incríveis e que nos faz imortais para o resto da vida, e que é viva e que traz boas lembranças e que de nenhuma forma precisa ser dura, rígida, chata. Ela pode e deve ser divertida, leve, ser feliz. E é isso que eles foram, e é isso que esse álbum é. Um álbum feliz. Até a nossa próxima jornada musical.
tchau.